Esse episódio começa com um avião. Um avião pequeno, desses com poucos lugares. Tipo 4 assentos mais o piloto. Um avião que decolou de uma base da FUNAI, a Fundação Nacional do Índio. Depois de poucos minutos de voo, o aviãozinho começa a sobrevoar a maior terra indígena do país. A área dos Yanomami, lá em Roraima. O dia tá limpo e o avião avança, sobrevoando o tapete verde escuro de floresta amazônica. Dentro vão técnicos da FUNAI com câmeras fotográficas, pranchetas de anotação. Eles estão em um sobrevoo de monitoramento. De tempos em tempos, a equipe da FUNAI sobrevoa territórios indígenas. Nesse dia, 19 de fevereiro de 2020, estão avançando rápido sobre o território Yanomami em direção ao centro. Querem chegar no coração da terra indígena, na área onde fica a Serra da Estrutura e na calha do rio Catriamani. Estão indo para observar o único grupo de indígenas isolados confirmado no imenso território indígena. A floresta densa da Serra da Estrutura abriga um povo indígena que vive, voluntariamente, sem contato com mais ninguém. Não tem contato com o país que foi criado em cima de seu território tradicional. Não tem contato nem mesmo com os outros Yanomami, que vivem na terra indígena. No Brasil, existem pelo menos 100 grupos de indígenas isolados. Povos que escolheram e escolhem ainda hoje, em 2021, não ter contato com a sociedade nacional. No ano passado, os técnicos da FUNAI foram sobrevoar esse pedaço do território Yanomami, que tem indígenas isolados, porque uma dessas aldeias está ameaçada. Está correndo risco de vida. Oi, bem-vindo, bem-vinda. Esse é o 4º episódio do Amazônia Sem Lei. Um podcast que existe para contar sobre o que está em jogo na Amazônia agora, para além do que aparece nas manchetes. Em cada episódio, a gente mergulha em alguma investigação que foi feita pela equipe de repórteres da agência pública, com histórias que ajudam a explicar as disputas que pairam sobre o campo e a floresta. Eu sou a Clarissa Levi. E eu sou o Ricardo Terto. A terra indígena Yanomami é a maior do país. Em tamanho, equivale a 2 vezes o território da Suíça. Na beirada da fronteira com a Venezuela, é uma porção de floresta amazônica entrecortada por rios e povoada por mais de 200 comunidades indígenas. Na cosmologia Yanomami, terra é sinônimo de floresta. Uma palavra junta o significado das duas coisas. Uriri é terra, que é floresta. Os Yanomami habitam essa terra há mais de 1000 anos, vivendo diretamente do que a floresta dá. E exatamente por isso, qualquer alteração em seu pedaço de floresta afeta muito a vida dos Yanomami. E o que tem acontecido ao longo das últimas décadas, e apesar de toda a resistência indígena, é uma profunda alteração na natureza da floresta Yanomami. Nós, povo indígena, somos ricos, né? Ricos de madeira, ricos de água, ricos de animal, subsolo das pedras, ouro, diamante, a terra boa. Esse é o Davi Kopenawa, xamã e líder Yanomami. E ele diz tudo. A terra indígena é riquíssima, mas o mundo não indígena parece não saber lidar com a riqueza dos indígenas, especialmente com um minério em específico que tem motivado um processo agressivo de invasão. A área dos Yanomamis guarda ouro. Muito ouro. Mas a cada dia, a terra indígena perde quilos e quilos do minério, ilegalmente. Está retornando, como aconteceu em 1986. Está retornando de novo, os caras entrando. Muita gente está de olho aqui na nossa terra. A terra dos Yanomami tem sido constantemente invadida por garimpeiros em uma corrida do ouro assustadora. A Polícia Federal faz operação para combater o garimpo na terra indígena Yanomami.
A permanência dos garimpeiros é um dos motivos para o grande número de infecções. O garimpo ilegal cresce na terra Yanomami, em Roraima. Imagens de satélite e fotos aéreas mostram que a atividade se intensificou nos 3 primeiros meses do ano, pouco antes dos recentes ataques às comunidades indígenas. Um vídeo divulgado hoje mostra uma lancha passando pelo rio em velocidade. Tiros são disparados e índios correm. Desde que Bolsonaro assumiu a presidência, o garimpo voltou a explodir na terra indígena. E até mesmo no sentido literal. Imagens de satélite recentes mostram crateras deixadas pelo desvio do curso de rios, clareiras abertas à força na mata e trechos desmatados. Olhando de cima, dá para ver que onde a floresta foi destruída para o garimpo se instalar, o verde escuro das árvores desapareceu e deu lugar a um lamaçal marrom, quase cor de ferrugem. A mineração ilegal já ocupa o equivalente a 2.400 campos de futebol na terra Yanomami. Esse é um desmatamento, demonstra está cada vez mais aumentando o garimpo ilegal na terra indígena Yanomami. É isso, nós estamos demonstrando à sociedade para eles enxergarem um problema que está agravando. Estima-se que todo dia dezenas de milhares de garimpeiros ilegais estejam trabalhando dentro da terra indígena, drenando e remexendo no leito dos córregos, usando balsas para remexer no fundo dos rios grandes. Agora nós estamos trabalhando no leito do rio. O ouro é garimpado, grande parte das vezes, junto às águas, que ficam inclusive contaminadas por mercúrio, uma substância tóxica que se espalha das zonas de garimpos por toda a terra indígena. Olha aqui, ó, onde sobe o rio. Aqui nós fizemos um abatador para desviar o rio. O garimpo na terra indígena Yanomami é o assunto desse episódio por um motivo. Ele está crescendo. Isso significa que ele está invadindo novas áreas. A grande preocupação da FUNAI é com as aldeias de índios isolados que não têm contato com brancos e nenhuma imunidade contra doenças. O garimpo ilegal está adentrando áreas isoladas, mais distantes e partes até então intocadas. Estamos falando disso porque o garimpo está chegando perto de povos isolados da terra Yanomami. Pois é. A gente começou o episódio falando sobre um avião, sobre o voo de monitoramento da FUNAI. A gente começou assim porque no ano passado, os técnicos da FUNAI sobrevoaram uma região para monitorar um grupo específico de indígenas, os Morri Hatetewa. Esse grupo isolado, eles moraram muito tempo, muitos anos eles estão aí. Nem eu nunca vi ele, só fica falando. Nosso pai, nosso avô, fica contando sobre ele. No voo de monitoramento, que os técnicos da FUNAI flagraram é assustador. Foi aberto um ramal garimpeiro somente a 12 quilômetros da aldeia dos Morri Hatetewa. O relatório ele traz um mapa que mostra geograficamente ali onde tem um ramal garimpeiro próximo desses indígenas isolados. Esse é o Thiago Domenici, repórter e editor da Pública que apurou a história. Ele acessou o relatório da FUNAI, feito após o sobrevoo na Serra da Estrutura. Relatório sigiloso, que a gente obteve a partir de uma fonte próxima à FUNAI, e a gente não revela nossas fontes, mas uma fonte extremamente confiável e que baseou, de certa maneira, toda a estruturação do que a gente publicou ali. Além das fotos, o relatório indica as coordenadas geográficas da localização dos Morri Hatetewa e o ramal garimpeiro. Mas para ter uma segunda confirmação da ameaça aos isolados, o Thiago foi conversar com um especialista em imagens de satélite. Fizemos uma busca por imagens na plataforma Google Earth Engine. Esse é o Heron Martins, do Center of Climate Crime Analysis. Conseguimos identificar as áreas de garimpo, as quais têm características bem distintas de desmatamentos convencionais. Além do garimpo, também identificamos uma pista de pouso, principal forma de acesso a esse tipo de garimpo nessa região. Com a latitude e longitude dos pontos, eles checaram que, de fato, o ramal garimpeiro está só a 12 quilômetros de onde vive o grupo indígena. Conversando com antropólogos, com fontes, tem até um deles que usa a expressão que 12 quilômetros é um quintal para os indígenas, é muito próximo, que eles conseguem percorrer esse trajeto em poucas horas, né? Thiago conversou também com o Luciano Paul, que é da Gerência de Povos Isolados da COIAB,
a coordenação das organizações indígenas da Amazônia brasileira. A proximidade deles com o garimpo expõe eles a um risco muito grave assim, de contraírem uma doença para a qual eles não têm uma memória imunológica já consolidada, e isso coloca em risco a população toda. O relatório ele deixa isso bem evidente porque ele traz ali uma informação muito relevante de que numa das fotos aéreas eles conseguem identificar na foto o que eles chamam de corotes de combustível. Esses corotes de combustível são usados pelo garimpo. Então ali na casa comunitária dos indígenas tinha corotes de combustível do garimpo. Só isso já é um indício muito grave da situação, né? De que eles realmente estão ali cercados pelo garimpo e andando na região, provavelmente encontraram esses resquícios garimpeiros ali. Atualmente, a FUNAI estima que os Mohi-Hatetewa sejam um grupo de cerca de 100 indígenas. Olhando numa linha do tempo para os últimos monitoramentos desse grupo de isolados, dá para ver que o garimpo não é um problema novo. Segundo a FUNAI, nos últimos 26 anos, os Mohi-Hatetewa migraram de 7 a 11 vezes. Isso devido à aproximação dos garimpeiros. Acho que o que fica bem evidente para mim nessa apuração é que eles estão acossados pelo garimpo. Eles estão cercados pelo garimpo. A gente consultou a FUNAI para saber o que havia sido feito em relação a esses garimpos. A FUNAI ela não respondeu especificamente sobre os garimpos que a gente aponta na reportagem. Ela só diz que ações de monitoramento e combate ao garimpo têm sido feitas no território indígena Yanomami. Então isso fica um pouco vago. O problema do garimpo nas terras dos Yanomami é antigo. Já vem desde o século passado, mas nos últimos anos ganhou um novo fôlego. A alta no preço do ouro, combinada com a diminuição da fiscalização e a atmosfera de impunidade, tem impulsionado o aumento das invasões. A preocupação é atual e fica maior a cada mês, principalmente porque os Yanomami já conhecem as consequências da entrada do garimpo na sua floresta, na sua casa. Pois é, existe uma perspectiva histórica nisso. Lá no entorno de 1986, a entrada dos garimpeiros no território indígena de Roraima ganhou um impulso. Na época, o governo federal havia resolvido ampliar uma pista de pouso na área, na fronteira do Brasil com a Venezuela. A obra facilitou o ingresso de garimpeiros invasores, que no final da década chegavam a 40 mil, e construíram mais de 100 de pistas de pouso ilegais. Em alguns lugares morreu 30% ou mais de 30% da população. Em outros lugares, ninguém sabe. Algumas aldeias que a gente sabia que existiam simplesmente sumiram. Esse é o Carlos Aquini, um missionário que acompanhou o boom da invasão garimpeira nos anos 80. Um relatório da Comissão Nacional da Verdade, que se debruçou sobre os efeitos da entrada do garimpo nessa época, apontam que comunidades inteiras desapareceram por conta de epidemias, conflitos com os próprios garimpeiros ou ainda de fome. Os garimpeiros aliciaram indígenas que largaram seus modos de vida e passaram a viver nos garimpos. Segundo o documento, a prostituição e o sequestro de crianças agravaram a situação de caos social. A estimativa é de que cerca de 1/4 dos Yanomami tenham morrido por efeitos diretos ou indiretos do garimpo na época. Agora imagina só, a metade da população. A malária tomou conta do território e outras viroses ou resfriados vitimaram muita gente. Além das doenças, as invasões garimpeiras deixaram danos ambientais irreversíveis. Na lembrança dos Yanomami, quando falam sobre o boom de invasões dos anos 80, duas coisas aparecem repetidas vezes: a memória de parentes morrendo e a marca de sujeira deixada. Rios estragados, igarapés sujos e menos caça. No começo dos anos 90, depois de muita pressão dos indígenas e atenção internacional, o governo começou a proteger o território Yanomami. Em 1992, a terra indígena foi enfim homologada e operações de fiscalização desmontaram os garimpos. Mas, na real, desmontaram só uma parte deles. Alguns sobraram. E, no fundo, aqueles que se foram sempre tentaram voltar. Na praça principal de Boa Vista,
A estátua principal é um garimpeiro com sua bateia. Na história de Roraima, o garimpeiro é tido como um desbravador, um desenvolvimentista, um corajoso que expande os horizontes em busca de riqueza. Esse é o Luciano Maris Maia, ex-vice-procurador-geral da República. Ele falou em uma entrevista concedida para o jornal O Globo, em 2019, sobre como o garimpo é um elemento importante para entender a sociedade roraimense. Algumas comunidades, são minorias, e garimpeiros são mais. Então a comunidade fica medo, porque os garimpeiros são mais, a comunidade são minorias, são pouca gente naquela região. A conversa assim deles, assim, não, a gente vai pagar aqui, a comunidade vai receber tanto, E a comunidade tentou falar com os garimpeiros, não, vocês não podem garimpar aqui. Porque aqui é nosso território, aqui é nossa comunidade, vocês vão afetar. Vocês vão expandir a nossa caça. Esse é o Júlio Iekuana, representante de outra etnia indígena que vive na terra indígena Yanomami. Essa entrevista é de 2019, quando a pressão do garimpo sobre a terra indígena começava a ficar avassaladora mais uma vez. Nesse ano, começava a tomar forma o que seria a maior invasão garimpeira da terra indígena desde a demarcação, nos anos 90. Em 2019, a invasão já estava enorme, mas ainda seria superada pelos números de 2020. E de lá para cá, só cresceu. A mineração faz sustentar o Estado hoje. Não é o agronegócio, não é o funcionalismo público. Nós entendemos que é a mineração, sim. Essa foi uma fala do deputado federal do PSL de Roraima, Antônio Carlosa Nicoletti, em um comício. Ele aparece em um vídeo documentário produzido pela Repórter Brasil e Amazônia Real, que mostra onde o ouro da terra Yanomami está indo parar. Pra você ter uma ideia, existe uma tradicional Rua do Ouro em Boa Vista, com várias joalherias que vendem o ouro retirado da terra indígena. O comércio nosso lá é ouro. Aqui em Boa Vista também. Eu vou no mercado comprar umas coisas no supermercado, vou comprar fiado para comprar para levar para o garimpo. Eu falo para o dono do mercado, ei, tu quer receber em ouro ou em dinheiro? A maioria das pessoas quer receber o quê? Em ouro. A distribuidora de cerveja, o posto de combustível, o supermercado. Para pagar uma gasolina é em ouro. Tudo gira em torno do ouro. Se você vai comprar uma sandália havaiana, é 4/10 de ouro. Você tem que andar com a balancinha para pesar o seu ouro. Essa é a grande verdade. Mas é isso. Apesar de tudo, os Yanomami seguem lutando pela retirada do garimpo ilegal de suas terras, com o agravante da enorme preocupação da aproximação dos invasores dos parentes isolados. Nos últimos meses, inclusive, outros indígenas isolados da Amazônia estão ameaçados. É o caso dos povos Piripicura, no Mato Grosso, os Jacareúba e Catauíche, no Amazonas, os Pirititi, em Roraima, e os Ituna e Tatá, no Pará. O garimpo é uma ameaça para toda a terra indígena. E uma ameaça ainda mais assustadora para os povos isolados. Mas aqui, antes de acabar o episódio, acho que a gente precisa falar de uma outra nuance, uma outra consequência do garimpo. Um outro efeito, bem prático e alarmante, da degradação ambiental na terra-floresta dos Yanomami. Se encontro os dados do Yanomami, são 16 regiões que estão em estado de desnutrição grave. Esse é o Júnior Yanomami. O repórter da Pública, Rafael Oliveira, foi falar com ele, apurando uma outra reportagem. O Rafa pesquisou por semanas sobre a condição de alimentação, na verdade, a condição de fome que assola as crianças Yanomami hoje. O que a gente trouxe de novo na reportagem, acho que a principal informação na reportagem, é que entre 2019 e 2020 foram 24 mortes de crianças Yanomami menores de 5 anos. Foram 24 crianças em 2 anos, isso dá uma média de uma criança por mês. Em uma população, isso entre adultos e crianças, de 28 mil pessoas. Então é um índice bastante alto. A gente também publicou sobre dados de desnutrição de uma forma mais ampla, né? Não só de óbitos, que seria o déficit de peso, que é também um dado do Ministério da Saúde, que não é divulgado publicamente, né? Que foi por meio da Lei de Acesso à Informação, mas que mostrou que mais de 50% das crianças Yanomami nessa faixa etária, né, de 0 a 5 anos,
tem déficit de peso, ou baixo ou baixíssimo peso para a idade. Sob Bolsonaro, o maior índice de desnutrição do país está na terra Yanomami. O problema está espalhado por todo o território. O problema nutricional é generalizado, mas no cruzamento dos números, um cenário chama atenção. As regiões mais afetadas pelo garimpo sofrem mais com a desnutrição. Falando com fontes, lendo outras reportagens que já saíram sobre o tema, ficou claro que as razões pelas quais a desnutrição infantil é tão intensa na terra indígena Yanomami já se sabe, já estão postas. A sociedade tem que entender, essas crianças são doentes, porque não tem a atenção à saúde, é muito precária. As crianças pegam 5, 10, 15 malária, e tem muitos Yanomami, muitas crianças morrem isso por falta de atendimento. Então, vira isso a pessoa desnutrida, baixo peso. O Rafa conversou também com Carlos Zacchini, um missionário que acompanha décadas da terra indígena. Nesses últimos meses, esse último ano, a CESAI diminuiu as equipes, deixou postos de saúde desguarnecidos, sem ninguém, vários deles que estavam sem ninguém, abandonados totalmente, por causa das ameaças dos garimpeiros que chegam lá, tirando, ameaçando, amedrontando, afundando canoas, causando a morte de crianças e de adultos. Isso parece que não comove ninguém, ou comove muito poucas pessoas, não sei. Eu acho isso terrível, sabe? A gente está fazendo isso com um povo que não tem culpa nenhuma de ter nascido num lugar onde, lamentavelmente, descobriram que tem ouro. Esse foi o 4º episódio do Amazônia Sem Lei. Mês que vem, a gente está de volta. Se a proposta desse podcast faz sentido para você, considere ajudar a financiar o jornalismo da agência pública. É rápido e com uma pequena quantia por mês, você nos ajuda a seguir o rastro de quem ameaça a Amazônia. Acesse apublica.org/aliados e veja como se tornar uma aliada ou um aliado do nosso trabalho. O Amazônia Sem Lei é uma produção da agência pública. A produção, o roteiro e a montagem quem faz é a Clarissa Levi, que apresenta o podcast aqui comigo, Ricardo Terto. A finalização de som é feita pela Mariana Romano e a coordenação geral do projeto é de Thiago Dominici. Nesse episódio, além de entrevistas e áudios captados pela equipe da agência pública, usamos trechos de áudios do especial Sangue Yanomami, produzido pela Amazônia Real e Repórter Brasil. Também usamos áudios do Jornal da TV Cultura, de uma reportagem do Fantástico, do Instituto Socioambiental, o ISA. E ainda mostramos áudios da reportagem Miséria Dourada, do jornal O Globo. Muito obrigada! Até o mês que vem!